Hoje estamos mais uma vez. Ai, quantas vezes eu digo isso, né? Mas é um dia por vez, cada dia é uma novidade, porque a Bíblia é a palavra de Deus e todos os dias ele tem uma mensagem de amor para mim e para você. E no capítulo 3 de Marcos, nós vamos estudar umas histórias maravilhosas do que Deus fez em favor do seu povo enquanto esteve aqui na terra. E se Deus, através de Jesus, se Jesus Cristo, que é Deus, teve condições de fazer milagres naquela época, é claro que ele pode fazer milagres por nós hoje também. Então você está triste? Confie na providência de Deus. Está com algum problema? Entregue-se a ele e através da palavra de hoje que você sinta a sua fé renovada. Então pegue sua Bíblia e acompanhe a leitura do capítulo 3 do livro de Marcos. Na sinagoga havia um homem com uma das mãos atrofiada e os homens estavam a observar para ver se o Jesus ia curar. Toda a atitude de Jesus era analisada. Jesus o chamou para o meio e daí lhes perguntou: no dia de sábado, afinal, pode-se fazer bem ou mal? E o povo em silêncio ficou. Jesus olhou indignado, profundamente entristecido por causa da dureza dos seus corações, por serem mesmo tão endurecidos, e ordenou que estendesse a mão. E ela foi restaurada, e os fariseus e os herodianos passaram a fazer planos para que a vida de Jesus fosse tirada. Então ele retirou-se para o mar, e grande multidão o seguia, de Jerusalém até a Judéia, de Tiro, Sidom e Edomeia, era muita gente e o comprimia. Então ele entrou em um barco e todos queriam tocar. Os que de doença sofriam queriam perto dele estar. E quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam que filho de Deus ele era. Mas recebiam ordens severas que a ninguém o revelasse. Depois subiu ao monte e alguns discípulos ele foi chamando, para que com ele ficasse, a muitos também pregasse e os demônios fossem expulsando. Então foi Pedro, chamado Simão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Filipe, Judas e Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu e André, Mateus, Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes e Tomé. Depois que Jesus foi para casa, afluiu de novo uma grande multidão. Os discípulos nem podiam comer. Os parentes de Jesus vieram para o prender, dizendo que ele tinha perdido a razão. Saíram para trazê-lo à força, dizendo: ele está fora de si. É pelo maioral dos demônios que ele espera os demônios. Alguns diziam assim. Então Jesus, os convocando, por meio de parábolas falou: não pode Satanás expulsar, porque o reino dividido ficou. Ninguém entra em casa do valente para os bens dali levar, sem que antes o amarre, e então poderá roubar. Todos os pecados e blasfêmias aos homens serão perdoados, mas se contra o Espírito Santo se blasfemar, perdão nunca terá. De culpa eterna será culpado. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram, estavam lá fora. Ao redor de Jesus havia muita gente para ouvi-lo bem naquela hora. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe e irmãos? Quem faz a vontade de Deus, essa é minha mãe e este é minha irmã e irmãos. Por causa da existência do conflito, Jesus da Galiléia se retirou e, partindo para as outras cidades das mais diversas localidades, a muitos ele beneficiou. 12 apóstolos foram escolhidos para visitar e pregar. Receberam de Cristo autoridade para representá-lo de verdade e até para demônios expulsar. Contudo, os desafios não foram fáceis, nem tinham tempo para comer. A família dele não entendia as obras que ele fazia, a ponto de buscar o prender. A resposta de Jesus naquela ocasião, revelou quem se encaixa, quem é seu irmão, quem é que ama e que serve, que tem Deus no coração. Apesar das dificuldades de salvar-nos, ele não desistiu, mas demonstrou o seu amor, deseja de nós o seu louvor. E eu te pergunto: amor por ele, você já sentiu? Que você seja reavivado. Até amanhã.